Todo mundo sabe que a arbitragem é uma parte fundamental da luta livre, já que toda luta precisa de um árbitro para ajudar a conduzir a história dentro do ringue. Nomes como Earl Hebner, Mike Chioda e Charles Robinson se tornaram verdadeiras lendas da arbitragem ao longo de décadas na WWE e em outras empresas. O que muita gente nem percebe é que alguns lutadores começaram suas carreiras justamente como árbitros. Diversas promoções já utilizaram aspirantes a wrestlers nessa função, e alguns chegaram a treinar inicialmente como juízes, antes de finalmente fazer a transição para o ringue. Cada trajetória é bastante diferente, mas todas tiveram um desafio em comum: fazer o público deixar de enxergá-los como árbitros e passar a aceitá-los como personagens ou lutadores. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês wrestlers e personalidades da luta livre que começaram como árbitros antes de ganharem espaço como figuras em destaque na frente das câmeras. Mas antes galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, você já sabe né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Garrett Bischoff. Garrett Bischoff viveu um dos piores exemplos de alguém que começou como árbitro antes de fazer a transição para os ringues. Filho de Eric Bischoff, ele passou meses como árbitro de lutas na TNA, sem que houvesse qualquer associação pública com o pai ou ligação com outros nomes do elenco. A TNA acabou apressando a história ao revelar de forma repentina que Garrett Bischoff era filho de Eric Bischoff durante uma luta entre Sting e Hulk Hogan. Logo após essa revelação, Garrett virou babyface, o que acabou tornando completamente inútil todo o tempo em que ele havia passado como árbitro. A ideia da empresa era transformar Garrett Bischoff em um grande herói, colocando ele em uma rivalidade direta contra o próprio pai. No entanto, o plano deu muito errado, e ele não conseguiu se conectar com o público e teve um desempenho fraco como lutador, sendo considerado um grande fracasso dentro dos ringues. Teddy Long. O lendário manager Teddy Long merece muito crédito por ter prosperado em praticamente todos os papéis que lhe foram oferecidos ao longo da sua carreira. Ele começou como árbitro e desempenhou a função com perfeição, ficando fora dos holofotes e passando a sensação de ser apenas mais um oficial conduzindo as lutas de forma imparcial. E um turn para Hill como árbitro abriu as portas para que Teddy Long se tornasse um manager, onde encontrou sucesso comandando a Tag Team Doom na WCW. A WWE, inclusive, o contratou inicialmente como árbitro, antes dele fazer a transição mais uma vez para manager. No entanto, o maior sucesso de Teddy Long viria anos depois, quando ele se tornou uma figura de autoridade de longa duração. Foi nesse papel que ele se eternizou, armando lutas de duplas semanalmente e colocando rios um contra Undertaker no SmackDown, momentos que até hoje são lembrados com carinho pelos fãs. Ken Shamrock. A história de Ken Shamrock é um pouco diferente da maioria dessa lista, já que a sua estreia como árbitro foi pensada justamente para transformá-lo em uma estrela. O sucesso no MMA e no UFC fez com que Ken Shamrock já tivesse um bom reconhecimento antes mesmo de ser apresentado ao público da WWE como árbitro especial convidado da luta icônica de submissão entre Steve Austin e Bret Hart na WrestleMania 13, em 1997. Muitos fãs consideram esse clássico entre Hart e Austin como a maior luta da história da WWE. Shamrock desempenhou seu papel de forma perfeita, ajudando a se estabelecer como um babyface, e rapidamente fez a transição para uma posição de destaque no elenco, tudo isso após sua estreia vestindo as tradicionais linhas pretas e brancas da empresa. Brad Maddox. Brad Maddox já havia passado pelo ringue nos territórios de desenvolvimento da WWE, como a OVW e a FCW, mas ninguém nunca o tinha visto na televisão. A empresa resolveu usar isso ao seu favor e fez Brad Maddox estrear no elenco principal como árbitro, passando alguns meses apenas oficiando as lutas. A grande revelação veio durante o combate entre CM Punk e Ryback, quando Brad Maddox trapaceou contra Ryback para encerrar a sua invencibilidade e ajudar CM Punk a reter o cinturão da WWE.
Após isso, Maddox recebeu um certo impulso como figura de autoridade heel, mas nunca conseguiu emplacar de verdade na empresa. Sua passagem pela WWE acabou terminando de uma forma bastante discreta, antes de uma demissão controversa. Bill Alfonso. Bill Alfonso teve muito carinho por parte dos fãs da ECW, principalmente por seu trabalho como manager de Rob Van Dam, Sabu e Taz, o famoso personagem do empresário barulhento, sempre apitando sem parar. Só surgiu depois de anos de experiência de Fonzie como árbitro na WWE e WCW. A ECW inicialmente contratou ele para atuar apenas como árbitro, mas ele acabou tendo um papel muito maior do que os outros oficiais, graças a uma storyline em que ele era apresentado como o árbitro mais rígido e autoritário da empresa. E isso abriu espaço para que ele evoluísse para um personagem de destaque, primeiro como manager de Taz e mais tarde como o homem por trás do primeiro grande push de Rob Van Dam, durante o seu reinado como Television Champion. Shane McMahon. Shane McMahon se interessou pelo negócio da família desde muito jovem, e Vince McMahon acreditava que ele precisava alcançar as coisas sozinho, e por conta disso, ele colocou várias funções diferentes antes que ele evoluísse para o personagem de Shane O'Mac. O primeiro papel de Shane McMahon na televisão foi como árbitro, ainda durante a era de ouro da WWE. Ele passou cerca de 2 anos entrando e saindo dessa função, o que acabou abrindo caminho para uma promoção nos bastidores, onde começou a aprender diretamente sob a tutela de Vince McMahon. Com o tempo, os fãs passaram a amar Shane McMahon, principalmente por suas lutas no ringue, já que como wrestler, principalmente no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, quando ficou conhecido por sua entrega e disposição para correr riscos, Shane O'Mac acreditava que esse caminho, trabalhando em várias áreas da empresa e ao mesmo tempo se tornando extremamente popular diante das câmeras, poderia levá-lo a suceder o seu pai como dono da companhia. No entanto, esse plano nunca se concretizou. Mas então, galera, nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!